com a gente sobre este assunto. Está aqui no estúdio da Band News FM a doutora Letícia Ikeda, médica sanitarista, chefe da divisão de unidades próprias da Secretaria Estadual da Saúde, referência no atendimento a pessoas que convivem com o vírus HIV. Doutora Letícia, obrigado por vir até aqui o estúdio da Band News, conversar sobre esse assunto cada vez mais relevante. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos e todas, e eu que agradeço, a possibilidade de estar aqui trazendo a perspectiva que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem a respeito desse tema. Bom, foi dito na matéria o termo epidemia generalizada de HIV. Começo te perguntando o que classifica esse problema como, de fato, uma epidemia generalizada. O que classifica a epidemia como generalizada é a prevalência, que é o percentual estimado acima de 1%. A gente vem acompanhando essa evolução da epidemia no estado do Rio Grande do Sul já há bastante tempo, e os estudos que são de base populacional sempre mostraram a região como um todo, então não se conseguia ter a evidência clara dessa diferença de comportamento no nosso estado. Por esta razão foi feita essa PECAP, essa Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas, com sorologia acompanhando, que também é inédito. As outras PECAPs não têm sorologia, e a gente consegue, a partir desse estudo, que é um estudo de base populacional, então esse desenho metodológico nos permite dizer que reflete o estado do Rio Grande do Sul, confirmar essa tendência que já era observada em outros subestudos e pelo próprio andar da nossa epidemia, que ela se sustenta, ou seja, se mantém esse vírus circulando, essa epidemia, essa condição de altas incidências, ela se mantém e se sustenta não por conta dos grupos que anteriormente eram identificados, e não em segmentos populacionais restritos, e sim nas pessoas em geral. É isso, por isso ela é generalizada. E é importante destacar que esse comportamento não é o comportamento da epidemia em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem o que a gente chama de hotspot da epidemia, que é a grande metropolitana e alguns pontos no sul do estado. E isso, assim, a gente comentava, já não é só um determinado grupo que está ali correndo risco ou que vai ser principalmente afetado e infectado, mas sim toda a população, potencialmente toda a população. Isso muda a forma de comunicar para as pessoas a forma de prevenção, Como é que vocês vão trabalhar isso a partir de agora? Muito importante essa tua consideração. Então, em primeiro lugar, nós não vamos deixar de trabalhar com o que a gente chama populações-chave, porque são importantes, porque tem prevalência muito maior que a população geral, e a gente continua trabalhando com esses segmentos populacionais. O que acontece diante de uma epidemia generalizada é que a gente tem que mudar o estilo de comunicação, deixar a comunicação focalizada e dar a noção para a população geral que todos estão expostos, apesar de que há muitos anos a gente vem trazendo a questão de que o HIV é para todos, mas a população tem dificuldade em entender isso e continuam focando o seu olhar para grupos de risco, que é um conceito que a gente já devia ter abandonado há muito tempo. E essas pessoas que não se sentem em risco, elas acabam não se protegendo. Então, a gente tem que mudar essa comunicação, reverter essa comunicação. É uma reversão até cultural, Outra questão é que vocês observam na pesquisa que as pessoas afirmam saber que o preservativo é uma forma de proteção. No entanto, elas não usam. E elas afirmam saber onde tem. Aí nós temos que enquanto Estado, nos questionarmos se eles sabem onde tem. Será que onde está o preservativo está acessível a essas pessoas? Uma das estratégias é ampliar o acesso ao preservativo. Sair do lugar comum com o preservativo, Sair do lugar da unidade de saúde para outros equipamentos não associados à doença, porque as nossas unidades são unidades de doença, e começar a dar mais acesso, por exemplo. Usar mais das demais estratégias de prevenção. Está no radar do governo do estado do Rio Grande do Sul um fomento a serviços que possam implantar a PrEP, a profilaxia pré-exposição, que já desde o ano passado o próprio Ministério da Saúde modificou o protocolo e ampliou as possibilidades de uso de PrEP, de forma que toda pessoa que se expõe ao HIV
e que não reconhece ou não entende ou não tem no preservativo a sua principal maneira de prevenção, possa lançar mão da profilaxia medicamentosa. Então, isso é uma expansão, né? Porque a PrEP, quando ela começou a existir, ela era para as populações-chave. Ela não era para a população geral. Hoje, a PrEP está disponível para a população em geral e a gente, então, vai abrir o leque de serviços que possam dispor de PrEP para a população. E, doutora, tem uma situação que ela não é do dia para a noite, né? Essa epidemia, ela vem com o tempo, já faz alguns anos que vem se identificando o crescimento dela e um descontrole, principalmente quando as pessoas sentem assim, bom, já tem remédio, para que eu vou me preocupar? Só que não se fala também dos efeitos colaterais do coquetel, por exemplo, né? Para quem se cuida, que pode levar a vários outros tipos de problemas de saúde que são, no mínimo, incômodos, né? Sem falar em outras doenças sexualmente transmissíveis também, que o preservativo ele ajuda obviamente, a preservar-se, a não se ter. Então, como é que a gente faz essa conscientização das pessoas que elas sabem que o preservativo é importante, elas sabem que tem remédio, e o poder público ele tem uma certa limitação, ele não pode obrigar as pessoas a fazerem as coisas, né? Mas ele é obrigado a depois dar o atendimento, né? Então, há uma certa irresponsabilidade social que o governo não pode fazer muito além de informar, de chegar, de oferecer, mas o trabalho talvez ele tenha que ser feito em jovens ou feito em pessoas mais maduras, ou como é que a gente sai desse... E, por último, né, para deixar um pouco mais complexa a pergunta, a gente, claro, enfrenta problemas de machismo estrutural para falar disso, religiosos para falar disso. Tem uma série de barreiras culturais que também impedem o poder público de ir um pouquinho além. Então o desafio ele termina sendo muito grande, né, nesse sentido. Com certeza, mas assim, o poder público ele está desafiado a romper com as barreiras. E ele está disposto a romper com essas barreiras. Eu acho que tu trazes bem, né? Em primeiro lugar, a questão cultural. A mudança cultural é a que mais demora. E quando a gente fala em mudança cultural, nós temos que falar em romper com diversas questões, né? Desde violência de gênero, desde desigualdades, de toda sorte. Então, quero te dizer o quanto a gente hoje reconhece que o HIV, ele ultrapassou a barreira do seu controle em relação ao vírus. Porque se as pessoas tomarem remédio, se quem tem HIV for detectado com HIV, iniciar o tratamento oportunamente, ficar com a carga viral indetectável, ele não transmite mais o vírus, mesmo que não use preservativo. Uhum. Né? Então, do ponto de vista virológico, está posto o controle. Aí entram as questões que fazem a sustentabilidade, que é do teu diagnóstico precoce. Você precisa ir lá fazer o exame. Se a pessoa não está indo, o poder público tem que ir na pessoa, né? Tem que facilitar esse acesso ao diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico. Em fazer o diagnóstico, ser vinculado em um serviço assistencial para receber o tratamento. Também é um grande desafio. E aí entram o que a gente chama de determinantes sociais. Né? O acesso à saúde, ele depende de uma série de condicionantes que não só a porta aberta. É errôneo a gente achar que se eu botar um posto de saúde em cada quadra da cidade, eu vou estar dando acesso. Não é só isso que dá acesso. O acesso passa por muito mais. Passa até pela forma como essa pessoa é recebida nessa unidade de saúde diante de um diagnóstico de HIV. Então, a gente está falando aqui do preconceito, da discriminação, do racismo estrutural, que permeia os nossos serviços de saúde também. Então, quando a gente olha para os nossos indicadores, a gente vê que as pessoas pretas, pobres, periféricas, elas estão sempre em pior condição. E isso tem muito a ver com racismo, com estigma, com preconceito, né? São determinantes sociais. Veja bem que até agora eu não falei de vírus. Claro. Então, essa pessoa que vincula no tratamento, ela tem que ser retida. E aí entram questões econômicas, por exemplo. Eu tenho que ir ao serviço de saúde buscar o remédio. O remédio não vai na minha casa. Florianópolis resolveu esse problema. Florianópolis entrega remédio em casa para as pessoas que têm HIV. Sim. Então, este é o grande papel do poder público, identificar as barreiras de acesso e romper com essas barreiras.
e romper com essas barreiras para todos e todas. Né? Até Só sobre esses Porto Alegre. medicamentos, como é que eles são? São comprimidos? São diários comprimidos, que se toma? são É mais de comprimidos, um? são diários para tratamento, tanto para tratamento quanto profilaxia. Embora a PrEP, a prevenção, tratamento pré-exposição, ele hoje, para alguns segmentos, ele pode ser utilizado sob demanda, que a gente fala, que aí é um esquema terapêutico que a pessoa, na perspectiva de ter a relação desprotegida, ela utiliza o medicamento. Tudo via Portanto, SUS. Tudo via SUS. Porto Alegre tem uma questão interessante que se manteve, a gente já falou em outros momentos sobre a retirada de algumas gratuidades do sistema de transporte coletivo, a partir da mobilização de agentes de saúde, profissionais que trabalham também a questão social de atendimento à população com HIV, conseguiu manter para esse grupo pelo menos um mínimo de passagens mensal para essa busca do medicamento, do tratamento, até a partir de um entendimento, e aí você fala, né, que ainda há resistência e preconceito, né? A pessoa pode ter um posto de saúde do lado da casa dela que presta o serviço. Para ela, muitas vezes, é mais seguro ir num posto distante, porque ali ela vai estar exposta, as pessoas conhecem, sabem quem ela é, e a vergonha, a partir do preconceito social que se tem, impede essa busca. Então, ter o acesso ao transporte, que a gente falava, né, o transporte como um direito, permite que essa pessoa mesmo de baixa renda tenha acesso ao tratamento. Eu vou ler aqui 2 mensagens que chegaram, acho que bem interessantes, de ouvintes, uma um pouco já respondida, né? Sou de uma geração que cresceu com HIV sendo uma realidade grave. Percebo que as gerações, por exemplo, a Z, não tem tanta preocupação em proteção sexual, muito em função de que hoje a doença é, de certa forma, bem controlada. Ele pergunta se faz sentido essa impressão. Existe muito desse aspecto, né, de dizerem que os jovens, como não viveram a era do Cazuza, enfim, né, sempre se remete à imagem dele, que isso é a causa de ter reduzido a barreira de proteção. Tem um pouco de não ter conhecido e não reconhecer a AIDS como um problema, tem, com certeza, mas tem muitas outras questões que permeiam a vida do jovem e que nos preocupam bastante, né? Por exemplo, o consumo de álcool muito precoce e em muita quantidade. O álcool e como as drogas, eles reduzem as tuas barreiras de cuidado, né? Então, é mais provável que alguém sob efeito de álcool não use preservativo do que use preservativo. Então, a gente tem isso, né? Tem uma maior liberdade sexual, menos barreiras até em relação ao sexo entre pessoas do mesmo sexo e tal, que as gerações anteriores ainda se policiavam muito mais e aí reduzia, talvez, a exposição, né? Mas o grande fato, assim, é muito contextual. Não dá para se dizer só porque os jovens agora acham que AIDS não é problema e por isso eles transam sem camisinha. Não. Transam sem camisinha porque é difícil o acesso. Transam sem camisinha porque a gente parou de falar em AIDS. Não é porque eles não viram o Cazuza. Sim. Nos últimos anos, a gente vem reduzindo cada vez mais. A AIDS deixou de ser uma pauta importante. E as pautas mais conservadoras, elas assumiram um lugar no nosso país como um todo, e o nosso Estado não deixaria de estar presente nisso, em que sexo, sexualidade, homossexualidade, tudo isso caiu num lugar do prós e contras, né? E foi politizado a um nível tal que a racionalidade sobre esses temas ela se esvaiu. E aí se deixou de olhar para o que é importante e que transforma e é transformador na educação desses jovens. Nesse sentido, nós estamos desde o ano passado com um projeto que é estruturante no governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Geração Consciente. Inclusive o nome foi estruturado pelos próprios jovens. O Geração é um grande jogo entre escolas, onde a gente trabalha temas transversais que estão associados, né, ao autocuidado, à conscientização, a uma transformação desses indivíduos e desses coletivos no sentido de se prevenirem das ISTs do HIV, também tangenciando o tema da violência. Então, o Geração está aí, nós trabalhamos 16 mil adolescentes ano passado, em 23 municípios. Esse ano nós estamos entrando com 43 municípios nesse projeto. É um projeto muito bacana e que tende a ser, assim, institucionalizado como área programática mesmo, uma parceria com a Unesco, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e dentro do programa RS Seguro do Governo do Estado. E a gente observa entre os adolescentes intenso sofrimento psíquico. A gente observa entre os adolescentes uma desesperança. A gente fez uma pesquisa qualitativa com eles prévia
ao projeto. E o adolescente hoje ele tem desesperança, ele não sabe o que vai ser do futuro dele. Então, se tu não sabe o que vai ser do teu futuro, por que tu vai Sim, te preocupar com o presente e te proteger no presente, de um futuro incerto. Então, tudo isso a gente precisa considerar para além, mas com certeza não conhecer, não ter tido o impacto que a AIDS teve da década de 80, pode ter arrefecido as ferramentas e mecanismos de proteção. Sim, só quero fazer um parênteses e levantar a polêmica. Educação sexual, gente, é isso. É por isso que é importante a gente tratar desse tema, porque a gente está tratando também da prevenção, né? Não cair naquela pauta conservadora de que não se pode falar a respeito. Para fechar aqui com o que um ouvinte mandou sobre o acesso ao preservativo, né? Que muitas pessoas têm vergonha de chegar num posto de saúde e pegar, porque o preservativo fica numa caixa em frente às demais pessoas que estão no local, e aí isso pode inibir, então, o que ele coloca, deveria ser colocado em um local mais discreto. Que bom ouvir, né, essa colocação, porque realmente quem sabe o que vive é quem vive. Então, nós temos essa percepção e a partir da pesquisa nos ajudou muito, porque é interessante, né? Tu sabe que precisa, tu sabe onde tem e tu não usa. Claro. Então, assim, é porque... algo que está te impedindo. Tem algo que está te impedindo. Que barreira é essa? Uma delas é o que esse ouvinte traz, que às vezes está muito na frente. Então, nós temos que estudar, perceber e disponibilizar o preservativo em outros equipamentos, sem dúvida. Sim. E a gente tem que aprender com experiências exitosas, né? Então, quem vai fora, por exemplo, há vários anos atrás, eu fiz um intercâmbio em outro país, onde o preservativo era colocado realmente nos bares e tal, caixinhas, não sei o quê. Então, a gente tem que modificar, porque fazer mais do mesmo, a gente já viu que não está funcionando. E, doutora, sobre isso de educação, sobre conscientização, educação sexual, o que a gente pode falar sobre outras doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis, hepatite B, hepatite C, que não são tão debatidas, mas que também são epidemias silenciosas, né, que terminam acontecendo, que trazem diversos problemas de saúde para quem sofre, inclusive o excesso de álcool com uma hepatite pode levar a uma cirrose, algum problema pior, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso, sobre essa conscientização também? Bom, todas as ISTs comungam de serem transmissíveis pelo ato sexual desprotegido, né? Então, primeira coisa, a camisinha, ela é o nosso a nossa grande estratégia de prevenção. As hepatites, a hepatite B, ela tem vacina. Essa nova geração, ela é toda vacinada, então a gente sempre bate na questão de... E como nós temos tido, ultimamente, uma queda expressiva na vacinação, cabe o alerta aos pais, aos adolescentes e a todas as pessoas que se vacinem. Porque hepatite B é uma doença prevenível por vacina. A gente não tem muita hepatite B no Rio Grande do Sul, mas existe, né? Talvez mais do que a gente imagina, porque o diagnóstico também é tardio. E ela é importante e pode ser prevenida. A hepatite C ainda não tem vacina, e a hepatite C, ao contrário da B, ela tem um considerável número de casos no Rio Grande do Sul. Nosso estado também se comporta diferente em relação a isso, ele é um dos estados do país onde mais se encontra hepatite C. A hepatite C, do ponto de vista de prevenção, são os cuidados individuais mesmo, cuidado com alicates, também esse tipo de instrumento, e ela tem cura. Mas a cura depende de diagnóstico. Então, de novo, né? O diagnóstico oportuno, o diagnóstico precoce. Nós temos nas unidades básicas de saúde os testes rápidos para hepatite B, C, HIV e sífilis. Então, pode ser feito. Nós estamos trabalhando no estado do Rio Grande do Sul com a microeliminação da hepatite C. A microeliminação são projetos em que tu vai pegando segmentos populacionais específicos, testa todo mundo, trata todo mundo. Então, nós elencamos as clínicas de hemodiálise, que já quase todas, em parceria com a Sociedade de Nefrologia, um trabalho muito bacana. Então, já testamos todo mundo em clínica de diálise, andou super bem esse trabalho. Sistema prisional, também com outras parcerias, a CEAPEM e a SUSEP têm sido grandes parceiras em nos dando esse acesso, botando o pessoal para testar e para tratar. E estamos avançando agora para pessoas em situação de rua. A hepatite C, ela é mais comum numa faixa acima de 40, então a gente sempre indica que as pessoas com mais de 40 anos façam a testagem de hepatite C, porque elas podem ter sido infectadas em algum momento. E a sífilis, eu quero te dizer o seguinte, é dramático. A sífilis é uma condição, é uma IST que está
os níveis exorbitantes em todo o país. Nisso a gente não difere do resto do Brasil. A sífilis está em todo o país e é lamentável porque a sífilis é uma doença que tem cura, tem tratamento barato disponível, mas nós temos alguns gargalos, entre eles o tratamento das parcerias sexuais. Porque tu vai lá e faz o teu diagnóstico, mas as tuas parcerias não fazem tratamento. Sim. E a sífilis tem o componente da transmissão congênita que nos preocupa profundamente. Então fica o alerta das pessoas se testarem para sífilis, se tratarem e tratarem suas parcerias sexuais. Doutora Letícia Iqueda, infelizmente nosso tempo está esgotado. Obrigado por essa entrevista, muito importante e bom trabalho. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigado.